Amém. Será que tem alguém aqui que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez? Faça sinal com a mão. Cadê os visitantes? Tem? Não tem ninguém visitante? Né? Hein? Amém. Fica de pé, irmã, para a gente ver a irmã aí. Isso. Dá salva de palmas para o Senhor. Graças a Deus. Ok, pode tomar o seu lugar. Olhando para lá, cada janela, que eu não vejo ninguém ali, ó. É a claridade ali. A gente depois que passa dos 60, irmão, fica assim, né? Aí tem que chegar assim, o quê? Quem está falando? Né? Mas faz parte, né? Faz parte da nossa vida e a gente, sinal que a gente está vivendo. Eu louvo e agradeço a Deus por você ter vindo aqui nesta manhã. Estarei ministrando logo mais à noite. O pastor Ednilson estará ministrando também para nós. Venha, traga um convidado, traga alguém para glorificar ao Senhor, ver a palavra, ler a palavra. Então isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então não fique para trás, venha. É o seu esforço, é a sua vontade que vai fazer as coisas funcionarem. Que diz também a palavra que o reino dos céus é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Então, graças a Deus por isso, eu tenho entendido isso, nós temos entendido. Então, é a sua maneira de ser, de falar, de proceder, que vai fazer com que você tenha um lugarzinho ao céu aí. Ok, irmãos? Eu quero falar nesta manhã sobre vasos de honra abençoados por Deus. Será que tem vasos de honra aqui abençoado por Deus? Amém? Amém. Meu desejo é que você seja esse vaso de honra, abençoado, sendo fiel, trabalhando nas coisas do Senhor, para que Deus venha abençoá-lo. E eu tenho falado, né? Muitas das vezes a pessoa não sabe ler, não tem habilidade para uma coisa ou outra, mas você pode estar no plantão de oração, como nós falamos aqui, está orando, está mais agora que vai ter, né? De segunda a sexta-feira. Então, você estará desenvolvendo o seu falar, estará desenvolvendo as suas habilidades para que Deus venha abençoar você. Então, nós precisamos disso, pessoas que venham somar conosco, das mãos, porque tem muita coisa a fazer aqui, né? E esse plantão de oração, a bênção, essas visitações que as irmãs fazem, e isso vai gerar mais conforto e alegria para você também. Então, se disponibilize para estar na presença do Senhor. Amém? Vasos de honra abençoados por Deus. Nós somos chamados para ser vasos de honra para abençoar o Senhor. Lá em 2 Timóteo 2, 14 a 26. Vamos ver, está lá no curso para você ler comigo, uma leitura extensa, mas você vai me acompanhando aí em leitura silenciosa, para que você possa entender, e eu vou dar aqui, né, uma abrangeira aqui, depois dar um toque. Diz assim, 2 Timóteo 2, 14 a 26, fala assim, aqui fala, falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-los? Eu quero dizer para você, em todo lugar, tem falso e tem verdadeiro. E através da sua sabedoria, de você pedir a Deus sabedoria, discernimentos de espírito, que Deus vai se revelando para você, você vai lendo a palavra, e a palavra, né, vai falando para você. Aí diz assim, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todo perante Deus, para que evitem contendas de palavra, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem manejado bem a palavra da verdade? Palavra de Deus, saber manejar, saber ler, ter discernimento espiritual, sabedoria, para que você possa conversar com as pessoas. Aí fala,
Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outra assim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Até aqui. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado no falar, no agir, para que nós possamos ser realmente vasos de honra e de bênçãos na casa de Deus, para que você possa ser direcionado, doutrinado, e aí Deus vai nos abençoar. Agora, como fazer para estar disponível e ser abençoado por Deus? E qual deve ser a consistência, preste atenção, a consistência, o material do vaso, e como se deve apresentar ao Senhor, e qual deve ser o conteúdo do vaso. Então, para Deus operar os milagres, Ele precisa de vaso disponíveis. Quem está disponível aqui? Levante a sua mão. Amém, graças a Deus. Temos que estar disponíveis em todo momento, seja na oração, numa visitação, nas melhores coisas, nas coisas mais simples, mas que você fazendo com amor, Deus abençoa. E diz assim: foi assim que na multiplicação do azeite da viúva, lá está em 2 Reis, como ela foi abençoada. Então, é através da nossa dispensação, da nossa maneira de ser. Foi também na transformação da água em vinho, lá no casamento. Jesus foi lá, e ali ele fez aquele milagre, mandou encher as vasilhas lá de água, todo mundo estava vendo bem às claras aquilo, e depois mandou que o mestre Sala levasse lá as pessoas para provar. E aí, isso foi transformado em vinho, quer dizer, os milagres, foi um dos primeiros milagres que Jesus fez. Então, não só isso, mas outros milagres ele foi fazendo. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que esse Deus de milagres, ele está presente aqui hoje, está presente na sua casa, no seu trabalho, e tudo aquilo que você colocar a mão, Deus vai abençoar. Como fazer, pastor, para ser um vaso de honra aprovado por Deus? E qual deve ser o material do vaso? Você quer ser aprovado por Deus, amém? Também quero. Então, enquanto formos inflexíveis, preste atenção, enquanto formos inflexíveis como a pedra, quer dizer, duro, não podemos ser usados. Se você for inflexível, não pode ser usado. Ser inflexível é o quê? O que é ser inflexível? É não perdoar, não aceitar a correção. Tem gente que não aceita correção nenhuma. A palavra fala, o coração dele, não, isso não vou fazer, eu não quero isso, não se arrepender, faz certas coisas, mas fulano fez isso comigo, fez aquilo, então não tem arrependimento no coração. Isso, irmãos, se você não se arrepende, como você já ouviu, eu ouvi várias pessoas dizendo, não me arrependo nada do que eu faço. Ou, misericórdia. Nós temos que nos arrepender, porque às vezes a gente faz coisas erradas, fala,
e, poxa vida, falei mal, não foi boa isso aí. Eu vou lá pedir desculpa a fulano, ciclano. Deus sabe que eu falei coisa errada, não falei de coração, Ele já perdoou. O mais importante é você limpar, né? Você vai lá, pede perdão, né? Você se reconcilia com aquela pessoa e as coisas funcionam de uma maneira melhor. Então, temos que nos arrepender. Não reconhecer também o erro, né? Nós estamos falando que as pessoas são inflexíveis, não reconhecer o erro, não chorar, se mostrar duro. Tem gente não quer, duro. Então, se tiver que chorar na presença do Senhor, irmão, chore. Não tenha medo, deixa Deus te usar. Não querer mudar. Eu nasci assim, eu aprendi assim, igual Gabriela, né? Então, eu quero dizer para você que nós temos que nos arrepender e pedir a Deus misericórdia para mudar. Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser totalmente transformado por Ti. Então, irmãos, também não acontece de uma hora para outra. Você tem que orar, você tem que estar aqui na presença do Senhor, buscando ao Senhor para que Ele possa te abençoar. Outra coisa, é necessário sermos flexíveis como barro nas mãos do oleiro. Está lá em Jeremias 18, 1 a 8. Jeremias 18, 1 a 8. Vamos lá ver o que fala lá para nós. Fala assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, quer dizer, fazendo o seu trabalho. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, lhe estragou nas suas mãos, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar, destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer. Que denota tudo isso aqui? Arrependimento, mudar de direção, se entregar nas mãos do Senhor. É isso que Deus quer de cada um de nós. Mas se a gente se manter duro, inflexível, né? Não aceitar a correção, a palavra de Deus, quem vai perder somos nós. E aí também, você tem mulher, tem filhos, netos, todos são ingeridos no mesmo tempo daquilo que você está fazendo. Então, é importante a gente se arrepender e buscar essa presença do Senhor. Então, para Deus os milagres podem acontecer e precisa de vasos disponíveis. Foi também na transformação da água em vinho, lá no casamento, né? Como aconteceu, e milagre aconteceu na vista de todos ali, e Deus aí foi glorificado. Deus pode fazer maravilhas quando encontra pessoas disponíveis para a sua obra. Então Ele faz maravilhas, se nós somos disponíveis, guardando a presença do Senhor, se guardando, vindo, levar Deus a sério. Então o que vai acontecer? Deus vai te abençoar e toda a sua família. Como fazer, pastor, para ser um vaso de honra aprovado por Deus? E qual deve ser o material do vaso? Você quer ser aprovado? Eu também. Qual deve ser, o material do vaso? Enquanto formos inflexíveis, como a pedra, não poderemos ser usados. Ser inflexível é não perdoar,
não aceitar a correção, não se arrepender. Tem gente, como eu falei aqui, tem gente que não se arrepende, né? Não reconhecer o erro. Pessoas sabem que está errada, mas vai continuar no erro. Não chorar, se mostrar fraco. Não se mostre fraco, não seja duro, seja humilde, simples e não querer mudar. Então, irmãos, como eu conversei com uma certa irmã que era dura, né? E não vou mudar não. Estou bem assim. Então, depois ela aprendeu com as coisas que teve que passar, que teria que mudar. Aí ela foi o quê? Se quebrantando. Quebrantamento, irmãos, é a chave para que nós possamos mudar, renovar, restaurar. E a sua oração também, não é? Então, irmãos, é necessário sermos flexíveis como o barro nas mãos do oleiro. Então, Jeremias 18, 1 a 8, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce agora à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso do oleiro fazia de barro, ele estragou nas mãos e tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então vem a minha palavra do Senhor: Não podereis eu fazer de vós que fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter, quer dizer, ela vai converter, viu que estava errado em fazer aquilo, na maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, o importante, irmãos, é o arrependimento, né? É ser o arrependimento, é reconhecer que não somos nada, precisamos de Deus, precisamos de mudança, e com oração, e você se aconselhar com o seu pastor, com o seu diácono, com pessoas mais maduras, para quê? Para que você venha trilhar o caminho da verdade, né? Que o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração e você vai levar toda a sua família. Então nós temos que fazer isso para que Deus venha abençoar de uma forma abundante. E aqui diz também, conteúdo do vaso. Qual deve ser o conteúdo do vaso para honrar ao Senhor? Então na Bíblia, irmãos, encontramos vasos contendo que a água, que foi que transformada em vinho, de água, ser transformada em vinho. Vemos vasos que guardavam o azeite para ungir, o azeite para curar, né? Vemos vasos que continham maná, o tesouro escondido, vinagre também, etc. E todos esses vasos, recipiente eram que útil para a obra de Deus. Você é útil para a obra de Deus, amém? Isso, temos que ser útil para a obra de Deus. E aqui fala, diga todos comigo assim, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Levante suas mãos para os céus. Diga assim, eu quero, Senhor, ser o bom perfume para Ti. Eu quero ser renovado, restaurado, ajudar pessoas para encontrar o caminho que leva à salvação. Em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para ele. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E o que devemos fazer para honrar e agradar a Deus? O que nós devemos fazer para honrar e agradar a Deus? Então, irmãos, é necessário livrar-nos de todo o conteúdo maligno que você tem dentro de você. Muitas das vezes nós temos os pensamentos, né? Você está muito bem na igreja, está em casa,
e vem cada pensamento cabeludo, né, irmãos? Cada coisa. Aí eu pergunto, da onde que provém esses pensamentos? Da onde que provém essas maldades malignas? Né? Aquilo vem dentro da sua cabeça, e muitas das vezes aí é para tirar você do foco, tirar você da direção de Deus. O que você tem que fazer? Senhor, eu não aceito os pensamentos. Tem misericórdia de mim. Me ajuda, né? Fazer um jejum, né? Prometer um jejum ao Senhor, cumprir aquele jejum. E aí as coisas espirituais têm que ser vencidas com o espiritual, irmãos. Entendeu? Orando, jejuando, buscando a presença de Deus, buscando milagres. Então nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tem pessoas que não exalam bom perfume, não. Tem pessoas que exalam mau cheiro. O que é isso, pastor? Contenda. É pessoas que, né, que só leva contenda. Uma vez fulano falando comigo assim, pastor, tem um irmão assim, tal. Quando ele vai lá em casa, sempre acontece alguma coisa. Eu não sei o que é. O cachorro da vizinha morde o meu cachorro. O gato some. Eu não sei, ele entra assim, ele vai olhando. Será que isso é verdade, irmão? Tem como é que é olho o quê? Hein? Olho o quê? Ah, olho grande. Será que isso existe, irmãos? Hein? Quem acha que existe isso aí? Vamos ver quem. Pior que existe, irmãos. Né? E como me proteger disso, pastor? Oração. Né? Você viu que a pessoa entrou ali e trouxe mal-estar? Você tem que orar. Você tem que orar, buscar a presença de Deus. Quando você vê que aquela pessoa, às vezes a coisa está dentro dele ou dela, e ela não percebe. E muitas das vezes nós percebemos, preste atenção nisso, e para falar com essa pessoa, você tem que ter todo o tato, toda a sabedoria, todo o discernimento, até para falar com essa pessoa, para orientar esta pessoa, né? Porque muitas das vezes ela não está vendo, não está percebendo. E muitas das vezes o inimigo usa aquelas pessoas com certas palavras. Então, irmãos, discernimento espiritual. Peça a Deus discernimento espiritual, sabedoria para você ser direcionado pelo Senhor. Então, o que devemos fazer para o homem agradar a Deus é necessário livrar-nos de todo o conteúdo maligno que está dentro de nós. Às vezes você não pede, aquilo vem através de um filme, através da televisão, não é verdade? Tinha uma conversa que você tem na rua, e várias outras coisas podem acontecer. Então, irmãos, de todo o pecado guardado, camuflado dentro de nós, nós temos isso. Então, quer dizer, pecado guardado, são os vícios, são as manias, são os traumas. Muitas das vezes nós temos muitos traumas, e às vezes é necessário fazer até aconselhamento, você fazer tratamento, para que os traumas possam sair, e aí você viver uma vida mais tranquila. Então, camuflado dentro de nós. Então, nós temos, muitas das vezes, os pecados camuflados. Estou falando aqui para a gente evitar dessas coisas. Então, muitas das vezes você é cristão, você aceitou Jesus, está na igreja, está fazendo um trabalho na casa do Senhor, mas você tem uma foto do seu ex guardadinha, né? Quando você namorou, quando você noivou, né? Você tem uma foto do seu ex guardado, do seu namorado ou da sua namorada. Então, ou você tem um presente do seu também, seu ex, guardadinho, bem guardado. Então, você tem que desfazer disso tudo. Você agora é servo do Senhor. Você agora tem outro relacionamento, está casado. Por que eu vou ficar guardando,
aquela fotinha dele ou dela, aquele presentinho dela, eu me lembro daqueles bons momentos. Bons momentos, irmãos, é agora, é hoje com a sua companheira, com o seu companheiro. Então eu quero dizer para você que a vida tem disso. E muitas das vezes, por nós não vigiarmos, a gente cai nas ciladas do diabo. Amém, igreja? Então eu estou falando coisas simples, mas verdadeiras para você ter cuidado. Precisamos nos encher da palavra de Deus. Em Efésios 5:18 ele fala assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos que encher do Espírito, cantando, glorificando, exaltando a presença de Deus. Então isso eu vou me encher do Espírito. Às vezes eu estou lá em casa, estou preparando uma mensagem, aí vem uma música, aí eu vou dando margem àquela música, eu vou cantando, e muitas das vezes eu chego até a falar em línguas, sozinho ali. Que bom, que momento alegre que a gente passa. Isso, irmãos, edifica a nossa vida. São momentos simples, mas que é muito edificante. 4. O que devemos fazer para ser um vaso útil nas mãos de Deus? Deus não precisa de vasos ornamentais que só enfeitam. Não podemos ser só receptores, só receber, né? Nós todos temos o que querer guardar, conservar, compartilhar. Então, recebi, eu tenho que fazer o quê? Guardar, compartilhar, na hora certa. Você vai compartilhar aquela palavra, aquele comentário, na hora certa com o seu irmão, com a sua irmã. Precisamos compartilhar a palavra de fé, de esperança, de amor, de unção e bom testemunho. É o seu bom testemunho que você vai ser usado por Deus. Então, irmãos, é ter paciência com aquele irmão, com aquela irmã. E muitas das vezes a gente sai apressado para a igreja tal, e já vai pecando, né? Vai falando a porção de asneira pela estrada e pensando em certas coisas ao chegar na igreja. Então, nós temos também que tratar os irmãos com amor, com carinho, e através disso, Deus vai nos abençoando. Conclusão, irmãos, que nós devemos fazer coloque-se nas mãos do oleiro para que te transforme. Deus quer te usar para glorificar o nome dele. Você tem que ser vaso de bênção, vaso de honra. Sabe por quê, irmãos? Você tem família, você tem filhos, você tem genros que muitas das vezes, noras, que não são convertidos. Então é a sua palavra, é o seu amor, é o seu aconselhar que vai fazer com que ele desperte, né? A sua maneira de ser. Muitas das vezes você não está nem reparando, mas ele está reparando você, reparando os seus movimentos, a sua voz, a sua fala, né? E aí ele vai guardando, né? Então, Deus vai abençoando você quando você se coloca nas mãos do Senhor. E o desejo do Senhor é renovar, restaurar, curar, né? Muitas das vezes nós pensamos assim: será que Deus pode me curar disso? Será que Deus pode fazer isso? Ei, Deus pode fazer tudo, tudo. Ele faz tudo no momento certo, na hora certa. Então esse Deus é maravilhoso. Nós temos que fazer o quê? Estar disponível nas mãos dele para que ele possa nos abençoar de uma maneira